A Montanha dos Mackenzie, livro de Linda Howard, parte 6. Woodrow estava esperando pacientemente no degrau dos fundos. Mary o alimentou, enquanto Wolfe tomava banho e se barbeava. Não tinha muita barba, mas 2 dias sem fazê-la haviam-lhe escurecido o maxilar, e poucos pelos pinicavam um pouco quando eles se beijavam. Ela sentiu aquela profunda, quase dolorosa sensação de espera de novo quando subiu a escada para o quarto. Wolfe entrou em silêncio e ficou parado por um momento, observando-a antes que ela sentisse sua presença e se virasse. O banheiro é todo seu. Ele estava nu e levemente molhado pela umidade do banho. Os cabelos pretos brilhavam sob a luz e gotas de água reluziam nos pelos escuros do peito magnífico. E já estava excitado. A pulsação no corpo de Mary se tornou aguda. Ela tomou banho e depois, pela primeira vez, espirrou perfume nos pulsos. Nunca havia comprado perfume na vida, mas, felizmente, um dos seus alunos de Savannah a presenteara com um vidro no Natal. O aroma era docemente exótico. Abrindo finalmente a porta do banheiro, engasgou e deu um passo para trás. Wolfe a estava esperando no solado da porta, os olhos estreitos e desejosos. Com ousadia, ela não tinha vestido a camisola, e sob a leitura atenta dele, seu corpo tremeu inteiro. Wolfe pegou-lhe os seios e os segurou nas palmas. Os mamilos enrijeceram, mesmo antes de ele começar a manuseá-los com os polegares. Mary ficou parada, imóvel, a respiração rápida e rasa, os olhos meio fechados, enquanto tentava lidar com o prazer que as mãos grandes provocavam. Os olhos de Wolfe estavam estreitos e muito escuros. Eu queria fazer isso desde o dia em que a encontrei na estrada, murmurou ele. Um corpo tão lindo e perfeito dentro daquele vestido feio. Tive vontade de removê-lo e vê-la nua. O calor dos olhos negros e a voz rouca a fizeram tremer mais e balançar-se contra ele. Wolfe a puxou da porta e a ergueu nos braços. Ela lembrou-se quando ele fizera isso antes e gemeu antes que a boca máscula cobrisse seu mamilo. Ele o sugou com tanta força que Mary arqueou as costas e gemeu alto, enquanto as pernas se entreabriam, envolvendo os quadris estreitos e buscando equilíbrio. Ele gemeu, incapaz de esperar mais 1 minuto. Tinha de penetrá-la e iria enlouquecer. Posicionando-se, guiou o membro completamente ereto e a penetrou. Mary tremeu, então ficou imóvel, sentindo-o lentamente ir mais fundo. Foi até mesmo melhor do que antes. Seus músculos internos contraíam e relaxavam enquanto o acomodavam dentro de si, enviando ondas de prazer que se irradiavam pelo seu corpo. Agarrando-se a ele, gemeu alto. O desejo fez sua mágica no corpo de Mary, comprimindo alguns músculos, relaxando outros, de modo que estava tanto tensa quanto maleável quando ergueu os quadris e mergulhou no membro rígido. Os efeitos daquele pequeno movimento fez os dois gemerem, e Wolfe se mexeu para colocar as costas contra a parede. Ela fez aquilo de novo e então de novo. Ele segurou-lhe as nádegas para controlar os movimentos e começou a cavalgá-la. A pele de Mary parecia fogo, irradiava calor, fazendo a pele tão sensível que podia sentir cada um dos dedos de Wolfe em seu traseiro, o roçar do peito largo em seus seios, a parede musculosa do estômago, os pelos da virilha masculina. Podia senti-lo fundo em seu interior. Mary arqueou as costas e seus nervos convulsionaram. Wolfe lutou contra a própria resposta, não querendo acabar tão rápido, e a abraçou até que ela se aquietasse. Então levou-a para o quarto, as pernas delgadas ainda encaixadas em seus quadris, e colocou-a sobre a cama. Ela engoliu em seco e afrouxou o braço. Você não... Ainda não, murmurou ele e começou a se movimentar com força dentro dela.
Mary não queria que aquilo acabasse. Aceitou as investidas, abraçou-o com força quando um gemido alto rasgou-lhe a garganta e os tremores poderosos do orgasmo o sacudiram. Depois do ato, quando o sentiu relaxar sobre o seu corpo, continuou abraçando-o. Não queria que ele se retirasse, que a deixasse vazia de novo. Vivera uma existência sem sabor algum durante toda a sua vida até a chegada dele. Em apenas poucos meses, Wolfe havia conseguido dominar todo o foco de sua vida que anos antes haviam sido brumosos. Ele tentou sair de cima dela, mas as pernas delicadas apertaram-se ao seu redor. Deixe-me sair, querida, sou muito pesado para você. Não, não é, sussurrou ela e beijou-lhe o pescoço. Eu tenho o dobro do seu peso. Você chega a pesar 50 quilos? Sim, respondeu ela indignada. Pesava 51. Não muito mais que isso. Eu peso 90 quilos e sou 30 centímetros mais alto. Se eu dormir em cima de você, vou sufocá-la. Ele soava sonolento. Ela deslizou as mãos pelas costas poderosas. Quero que você fique assim. Wolfe deu uma investida contra ela. Assim? Isso, murmurou Mary. Ele acomodou-se sobre ela, mas moveu parte de seu peso para o lado. Está bom assim? Está maravilhoso. Wolfe ainda estava muito próximo, ainda dentro dela. Ele rapidamente adormeceu e Mary, contente com a posição, sorriu no escuro enquanto o abraçava. Os pensamentos tristes lentamente se fizeram presentes. Alguém deliberadamente havia tentado incriminar Wolfe, levá-lo de volta para a cadeia. O pensamento de Wolfe sem sua liberdade era obsceno e assustador, porque sabia o bastante sobre ele para entender que nunca se deixaria ser preso novamente. Queria mantê-lo seguro, protegê-lo em seus braços, colocar seu próprio corpo entre ele e o perigo. Meu Deus, o que iniciara tudo aquilo? As coisas estiveram tão calmas antes. O que havia sido o gatilho? Então soube, e o horror quase a fez parar de respirar. Ela tinha sido o gatilho. Enquanto Wolfe e Joey haviam sido excomungados, punidos por sua herança genética e pelo passado de Wolfe, tudo estivera calmo. Então ela chegara à cidade, uma mulher branca, mas em vez de se aliar ao povo da cidade, havia protegido os Mackenzie. Com sua ajuda, Joey conseguira uma honra oferecida a poucos. Outras pessoas haviam começado a falar que era uma coisa boa o garoto Mackenzie ingressar na academia. Cat Tail comentara que os Mackenzie eram os homens mais bonitos da cidade. As barreiras entre o povo da cidade e os Mackenzie tinham começado a ser destruídas. Alguém com um ódio imenso no coração não pôde suportar isso. E ela fora a causa de tudo, o gatilho. Se alguma coisa acontecesse a Wolfe, seria culpa dela. Capítulo 9. Mary não sabia o que fazer. O pensamento de que era a causa de tudo o que tinha acontecido a atormentava, perturbando seu sono. Em seus movimentos inquietos, acabou acordando Wolfe. Ele imediatamente sentiu sua perturbação, mas a atraiu à causa errada. Acalmou-a com sussurros e pressionou-a mais contra o colchão. Ela o sentiu enrijecer em seu interior. O ato de amor foi gentil dessa vez, e quando acabou, Mary dormiu sem esforço, como uma criança, até que acordou de novo na total escuridão antes do amanhecer. Joey chegou no momento em que ela e Wolfe estavam preparando o café da manhã, e sem uma palavra sequer, Wolfe quebrou mais ovos na travessa em que mexia. Mary sorriu-lhe, pondo mais bacon na frigideira. Como você sabe que ele está com fome? Ele está acordado, não está? Meu filho come como um cavalo. Joey entrou pela porta dos fundos e foi direto para o café, que já tinha acabado de coar. Bom dia! Bom dia!
O café da manhã estará pronto em 10 minutos. Joey sorriu para ela e Mary retribuiu o sorriso. Wolf observou-a com atenção. Parecia frágil naquela manhã, a pele mais pálida do que o normal e pequenas olheiras. Ela sorria, mas ele se perguntou o que a deixaria tão frágil. Cansara-a com seus atos de amor ou seriam as lembranças do ataque que a perturbavam? Ele achou que era a última opção, porque ela respondera ansiosamente toda vez que a tocara. Saber que estava tão frágil o tornou ainda mais determinado a encontrar aquele agressor. Depois que Ellie Balg levasse os cavalos e partisse, sairia atrás de pistas. Joey seguiu o carro de Mary para a escola e não partiu de imediato como ela esperava. Era muito cedo para os alunos começarem a chegar. Então ele andou a seu lado até o prédio vazio para inspecionar as salas. Então encostou-se contra a porta e esperou. Mary suspirou. Estou perfeitamente segura aqui, querido. Você já pode ir. Vou apenas esperar até que mais algumas pessoas cheguem. Wolf lhe pediu para fazer isso? Não. Ele sabia que não precisava pedir. Como eles se comunicavam? Por telepatia? Cada um parecia saber o que o outro estava pensando. Era desconcertante. Ela apenas esperou que eles não pudessem ler os seus pensamentos, porque estava tendo alguns muito eróticos ultimamente. O que todos pensariam da presença de Joey? Ele era, obviamente, um guarda-costas. Ela perguntou-se se isso poderia desencadear outro ato de violência e se sentiu enjoada, porque sabia que sim. O instinto, acentuado pela proteção exagerada dos dois Mackenzie, lhe disse que sua teoria estava correta. Apenas a possibilidade de que eles podiam ser aceitos tinha enlouquecido alguém além do limite. Tamanho era seu ódio que Mary tremeu. Sharon e Dot entraram no prédio e pararam brevemente quando Joey virou a cabeça e as olhou quando entraram na sala. Senhora Wycliffe? Senhora Lancaster? Disse ele, reconhecendo, e tocou a aba do chapéu numa educada saudação. Joey! Murmurou Sharon. Como vai você? Dot lhe dirigiu um olhar quase assustado e correu para a sua sala. Joey deu de ombros. Tenho estudado bastante, disse ele. Que legal! Disse Sharon cautelosamente. Então passou por ele para cumprimentar Mary e disse: Se você não estiver se sentindo bem para dar aulas hoje, Dot e eu poderemos substituí-la. Nunca imaginei que você viesse hoje de qualquer forma. Fiquei apenas assustada, respondeu Mary com firmeza. Clay impediu que qualquer coisa acontecesse. Cat é quem precisa de apoio, não eu. A cidade inteira está uma baderna. Qualquer um que tiver sardas nas mãos está sendo investigado. Mary não queria falar sobre isso. Será que a outra mulher não percebia? A imagem daquela mão sardenta lhe causava náuseas, e ela engoliu em seco. Joey franziu o senho e deu um passo para trás. Mary ergueu a mão para impedi-lo de jogar Sharon para fora da sala, mas naquele momento diversos alunos entraram e a conversa deles se dissipou. Os alunos o cumprimentaram efusivamente quando passaram por ele. Todos queriam saber sobre os planos para a Academia da Força Aérea e como ele ficara interessado. Sharon partiu para dar as próprias aulas e Mary observou Joey com o restante dos alunos. Ele tinha somente 16 anos, mas parecia mais velho até mesmo que os alunos do último ano. Ele era jovem, mas não era uma criança. E esta era a diferença. Mary notou que Pen Hist estava no grupo. A garota não falava muito, mas não tirava os olhos de Joey, fitando-o com desejo e tristeza, embora tentasse esconder isso. Diversas vezes Joey a olhou longamente, fazendo-a se sentir desconfortável até. Então ele consultou o relógio e deixou os alunos para dizer a Mary: Papai estará aqui para acompanhá-la até em casa. Não vá a lugar algum sozinha.
Ela começou a protestar, então pensou no homem lá fora que os odiava o bastante para ter feito aquilo. Ela não era a única que corria risco. Pegou o braço de Joey. Você e Wolf devem tomar cuidado também. Vocês podem ser os próximos alvos. Ele franziu o senho, como se aquele pensamento não lhe tivesse ocorrido antes. O agressor era um estuprador, então os homens não se considerariam em perigo. Ela não teria pensado nisso também se não estivesse convencida que a coisa toda tinha o propósito de punir os Mackenzie. Que maior punição deveria haver do que matá-los? Em algum ponto, o homem louco poderia decidir pegar um rifle e fazer sua própria justiça. Clay apareceu na hora do almoço com papéis para Mary ler e assinar. Ciente do fato de os alunos os estarem observando com agudo interesse, ela foi com ele até o carro. Estou preocupada, admitiu. Ele escorou a arma no topo da porta aberta. Você seria tola se não estivesse preocupada, Mary. Não por mim, mas acho que Wolf e Joey são os verdadeiros alvos. Ele lhe lançou um olhar interrogativo. E como chegou a essa conclusão? Aliviada por sua ideia não ter sido descartada de imediato, mas recebida com um olhar de preocupação, Mary lhe explicou sua teoria. Acho que Cat e eu fomos especialmente escolhidas como alvos para punir Wolf. Você não vê o elo? Ela disse que Wolf era bonito e que gostaria de sair com Joey. Todos sabem que sou amiga de ambos desde o começo. Então, nós fomos as escolhidas. E você acha que ele vai atacar de novo? Eu tenho certeza que sim, mas tenho medo de que vá atrás de um deles agora. Duvido que tentasse abusar sexualmente de qualquer um deles. Mas que chance os Mackenzie teriam contra uma bala? Quantos homens neste município têm um rifle? Você tem razão, senhorita, replicou Clay com tristeza. Mas quem provocou a ira deste homem? Ela parou, o semblante sofrido. Fui eu quem provoquei. O quê? Eu provoquei. Tenho certeza. Antes de eu chegar aqui, Wolf era um excomungado. Todos estavam confortáveis com isso. Colocaram Wolf e o filho à margem da sociedade e o assunto estava adormecido, mas não morto. Então, tornei-me amiga dele e ajudei Joey a tentar ingressar na Academia da Força Aérea. Muitas pessoas ficaram orgulhosas disso e foram receptivas. Foi um rombo na parede, e a pessoa que está fazendo isso não pôde suportar. Você está falando de muito ódio, garota, e para mim é difícil enxergar isso. As pessoas por aqui não se dão bem com Wolf, porém é mais por medo do que por ódio. Medo e culpa, na verdade. Eles o mandaram para a prisão por algo que não fez, e a presença dele constantemente os lembra disso. Wolf não é uma pessoa que perdoa com facilidade, é? Algo assim seria bem difícil de perdoar, você tem que concordar, Clay. Apontou Mary. Clay precisava concordar mesmo, e suspirou profundamente. Ainda assim, não posso pensar em alguém que o odeie a ponto de atacar duas mulheres apenas por estarem, de certa forma, conectadas a ele. Que coisa! Cat não era nem mesmo amiga de Wolf. Ela fez apenas uma observação casual. Então você concorda comigo? Que tudo isso é por causa de Wolf? Não gosto disso, mas suponho que preciso concordar. Nada mais faz sentido, porque pode haver algumas coincidências na vida, mas não em crimes. Tudo tem um motivo. E o que é que podemos fazer? Nós não faremos nada, disse ele com ênfase. Eu conversei com o xerife sobre isso, mas o fato é que não podemos prender ninguém sem provas, e tudo o que possuímos é uma teoria. Não temos nem ao menos um suspeito. O maxilar de Mary se contraiu. Neste caso, você está perdendo uma chance maravilhosa. Ele a olhou desconfiado. Chance? De fazer o quê? De pensar numa armadilha, é claro. Não gosto de armadilhas. Não sei o que você está pensando, mas não estou gostando disso.
É uma questão de bom senso. O agressor fracassou em seu objetivo comigo. Talvez eu pudesse... Não. E antes que você vá mais longe, apenas pense no que Wolf diria se você lhe contasse que está querendo se oferecer como isca. Poderia não ser recebida na casa dele nem no Natal. Aquilo era verdade, e Mary sabia muito bem disso. Mas havia uma saída. Então eu não conto para ele. Não há como esconder isso de Wolf, a menos que não dê certo. Se der certo, tenho certeza de que eu gostaria de estar por perto quando ele descobrisse, e algo assim jamais seria mantido em segredo. Mary considerou todas as reações possíveis de Wolf e não gostou de nenhuma delas. Por outro lado, estava apavorada com a possibilidade de que alguma coisa acontecesse a ele. Eu vou correr o risco, murmurou ela, tomando a decisão. Não com a minha ajuda. Ela ergueu o queixo. Então farei sem a sua ajuda. Se você se meter nas nossas investigações, eu a colocarei em seu devido lugar tão rápido que sua cabeça vai girar. Ameaçou ele. Quando ela não respondeu, Clay praguejou. Que coisa! Eu vou contar a Wolf e deixar que ele cuide de você. Ela franziu o senho e considerou balançar o dedo de professora na frente do rosto dele. Ouça-me, Clay Armstrong. Eu sou a melhor chance que você tem de tirar esse homem das sombras. Você não tem nenhum suspeito agora. O que é que vai fazer? Esperar que ele ataque outra mulher e talvez a mate? É assim que quer trabalhar com isso? Não, não é assim que eu quero trabalhar. Quero que você e todas as mulheres fiquem atentas e não saiam sozinhas. Não quero colocá-la em risco ou mais ninguém. Já pensou que às vezes armadilhas não dão certo e que o animal pega a isca e ainda consegue fugir? Realmente quer enfrentar essa possibilidade, Mary? O pensamento fez o estômago dela embrulhar, e ela engoliu em seco para controlar a súbita ânsia de vômito. Não, mas eu faria isso de qualquer forma, respondeu com firmeza. Pela última vez, não. Eu entendo que você queira ajudar, mas não gosto dessa ideia. Esse sujeito é muito instável. Agarrou Cat na porta da casa dela e pegou você na rua principal da cidade. Os riscos que correu são imensos e ele provavelmente é louco. Com um suspiro, Mary decidiu que Clay era protetor demais para concordar em usar uma mulher como isca. Aquilo era totalmente contra a natureza básica daquele homem. Todavia, isso não significava que ela precisaria da concordância dele. Tudo o que precisava era de alguém para agir como um guarda. Ainda não pensara num bom plano, mas obviamente seriam necessárias 2 pessoas para que a mais simples das armadilhas desse certo: a isca e alguém que impedisse a isca de ser machucada. Clay entrou no carro e fechou a porta. Então se inclinou sobre a janela aberta. Não quero ouvir mais nada sobre isso, avisou-a. Tá certo, não ouvirá, prometeu ela. Não falar sobre aquilo não era o mesmo de não fazer aquilo. Ele lhe lançou um olhar desconfiado, mas ligou o carro e partiu. Mary retornou para sua sala de aula, a mente girando enquanto tentava pensar num plano sólido para pegar o estuprador com o mínimo de risco para si mesma. Wolf chegou na escola 10 minutos antes do término das aulas. Descendo da caminhonete, encostou o ombro contra a parede do lado de fora da classe e a ouviu em voz clara, instruindo os alunos sobre como geografia e história haviam se combinado para produzir o estado atual da política do Oriente Médio. Tinha certeza de que aquilo não estava nos livros, mas Mary tinha um talento especial para dar aos alunos um meio de relacionar o presente com os estudos sobre o passado, o que deixava os assuntos mais interessantes e compreensíveis. Ele a ouvira fazer o mesmo com Joey. Os alunos respondiam a ela com facilidade. Numa classe tão pequena, havia pouca formalidade. Eles a chamavam de senhorita Potter, mas não eram tímidos para fazer perguntas, oferecer respostas e até mesmo provocar e brincar.
Então ela olhou para o relógio e liberou os alunos, no mesmo momento em que as portas de outras classes também se abriram. Wolf desencostou da parede e entrou na sala dela, percebendo que os alunos pararam de conversar abruptamente quando o viram. Mary olhou para cima e sorriu, um sorriso particular só para ele, e o coração de Wolf acelerou. Estava tão aberta em relação a ele quanto ele se sentia em relação a ela. Removendo o chapéu, passou os dedos pelos cabelos. Seu serviço de escolta chegou. Disse-lhe em tom de brincadeira. Uma das garotas riu nervosa, e Wolf virou a cabeça para olhar os adolescentes. Vocês, garotas, vão para casa em pares. Alguns dos garotos irão acompanhá-las. Krista Tale, a irmã mais nova de Cat, murmurou que ela e Penhist iam embora juntas. As outras 4 meninas não disseram nada. Wolf olhou para as 7 garotos. Acompanhem elas até em casa. Era uma ordem. Os garotos obedeceram instantaneamente. Os alunos deixaram a sala, automaticamente se separando, de modo que cada menina tivesse pelo menos uma escolta masculina. Mary assentiu em aprovação. Muito bem. Você percebeu que todas tiveram o bom senso de não discutir, alegando que não precisavam de escolta? Ela franziu o senho, porque sentiu que não era necessário que ele apontasse aquilo. Wolf, de verdade, estou perfeitamente segura dirigindo da minha casa para cá. Como alguma coisa vai me acontecer se eu não paro no caminho? E se o pneu furar? E se a mangueira do radiador estourar de novo? Era óbvio que não haveria jeito de armar uma cilada se Wolf e Joey continuassem protegendo-a a cada passo. Era também óbvio, pelo olhar estreito que Wolf estava lhe dando, que ele não tinha a intenção de mudar de ideia. Não que isso importasse no momento, uma vez que ela ainda não tinha um plano. Mas, quando tivesse, precisaria arranjar um jeito de se livrar do seu guarda-costas. Wolf colocou o suéter dela sobre seus ombros e, pegando a bolsa que estava pendurada na cadeira, conduziu Mary até a porta da sala. Dot levantou o olhar de onde estava trancando sua sala de aula e continuou olhando. Wolf calmamente trancou a sala de Mary, virou a maçaneta para se certificar de que estava trancada e então passou o braço em torno da cintura dela. Virando-se para a mulher, tocou a aba do chapéu. Senhora Lancaster? Dot abaixou a cabeça e fingiu estar tendo dificuldades com a chave. O rosto havia corado. Era a primeira vez que Wolf Mackenzie lhe dirigia a palavra. As mãos dela tremeram enquanto colocava as chaves na bolsa. Um medo quase incontrolável a fez transpirar. Não sabia o que fazer. O braço de Wolf manteve-se firme na cintura de Mary enquanto caminharam até o carro dela. O peso do braço fez o coração dela disparar. Tudo o que ele tinha de fazer era tocar-lhe para que seu corpo começasse a se preparar para recebê-lo. Um tremor começou no seu interior, espalhando-se como uma onda quente. Ele sentiu a súbita tensão no corpo esbelto quando abriu a porta do carro. A respiração de Mary também estava acelerada. O puro desejo que viu nos olhos dela fez com que seu corpo todo enrijecesse de imediato. O rosto estava rubro e os lábios entreabertos. Wolf deu um passo para trás. Estarei bem atrás de você, murmurou com a voz rouca de desejo. Enquanto dirigia, o corpo de Mary latejava e o sangue pulsava em seus ouvidos. Nunca aquela casa velha e isolada parecera melhor. Woodrow estava tomando sol nos degraus e Mary passou por ela para destrancar a porta. Wolf desceu da caminhonete e estava atrás dela, exatamente como prometera quando a porta foi aberta. Sem uma palavra sequer, ela removeu o suéter, colocou a bolsa numa cadeira e subiu a escada, ciente de que as botas de Wolf a seguiam de perto. Eles pararam dentro do quarto. Wolf a deixou nua antes que ela pudesse piscar, embora Mary não tivesse a intenção de protestar, mesmo se ele lhe desse mais tempo. Deitando-a na cama, cobriu-a com o grande corpo, abraçando-a com firmeza.
Os pelos do seu peito roçaram os mamilos sensíveis, tornando-os enrijecidos, e com um baixo gemido de excitação, Mary esfregou os seios contra o tórax para aumentar a sensação. Entreabrindo-lhe as pernas, Wolf se acomodou entre elas. A voz era baixa e rouca quando murmurou no ouvido dela uma explícita e sensual explicação sobre o que pretendia fazer. Mary recuou um pouco, os olhos azuis levemente chocados, sentindo-se excitada e levemente embaraçada por estar excitada. Como era possível sentir-se escandalizada e excitada ao mesmo tempo? Wolf estava sorrindo quando a penetrou, os olhos negros brilhando. Adorava a aparência de Mary quando fazia um amor. Os olhos lânguidos, as faces rosadas. Ela respirou fundo e moveu-se sob ele, aceitando-o completamente em seu corpo e envolvendo-o com seu doce calor. Então, lhe envolveu a nuca com as mãos e o beijou ardorosamente. Se o ato de amor deles tinha sido selvagem, desde então ele havia ensinando quão doce era quando o prazer era protelado, quando os beijos e carícias se demoravam enquanto a tensão dos corpos se intensificava até que explodisse e ficasse fora de controle. Sua sede por Mary era tão forte que ele tentava adiar o clímax o máximo possível, de modo que pudesse ficar dentro dela e saciar aquela sede. Não era uma sede por sexo em si, embora tivesse uma forte base sexual. Não queria simplesmente fazer amor. Necessitava fazer amor especificamente com Mary Elizabeth Potter. Tinha de sentir a pele frágil e sedosa sob suas mãos, o aroma único da feminilidade. Criar elos a cada investida lenta e a cada aceitação dos corpos deles. Ele era mestiço, seu espírito era forte e descomplicado. Seus instintos eram semelhantes àqueles de seus ancestrais de ambas as raças. Com outras mulheres tivera sexo. Com Mary se acasalava. Envolvendo-a nos braços, rolou de costas até que ela estivesse sobre seu corpo. Atônita, Mary se levantou sobre os joelhos, acidentalmente assumindo a exata posição que ele queria. E então engasgou quando seu próprio movimento o forçou mais para o interior do seu corpo. — O que está fazendo? — Nada, murmurou ele, erguendo os braços e colocando as mãos sobre os seios dela. — Vou deixar você fazer tudo agora. Ele estudou-lhe o rosto enquanto ela considerava a situação, e teve ciência do exato segundo em que a excitação superou o desconforto com a posição diferente. As pálpebras baixaram de novo, e ela mordiscou o lábio enquanto se movia gentilmente sobre ele. — É assim? Wolf gemeu baixinho. Aquele movimento lento era uma incrível tortura, e ela rapidamente pegou o ritmo certo. Ele havia pensado em prolongar o ato de amor mudando a posição, mas agora temia ter se superestimado. Apesar de conservadora, Mary era altamente sensual. Após alguns minutos, ele rolou novamente e colocou-a embaixo de si. Mary uniu os braços atrás do pescoço dele. — Eu estava me divertindo. — Eu também. Ele a beijou longamente. Demais até. Ela sorriu, aquele pequeno sorriso secreto e feminino que usava somente com ele, e a visão o deixou em chamas. Esqueceu-se do controle, esqueceu-se de tudo, exceto do prazer que os esperava. Depois, saciados e exaustos, os dois dormiram. Ao som de um veículo, Wolf saiu da cama instantaneamente alerta. Mary se mexeu sonolenta. — O que foi? — Você tem companhia. — Companhia? Ela se sentou e afastou os cabelos do rosto. — Que horas são? — Quase 6. Acho que adormecemos. — 6? É a hora da aula do Joey. Wolf praguejou quando começou a vestir as roupas. Essa situação está saindo de controle. Que coisa! Toda vez que faço amor com você, meu filho nos interrompe. Uma vez já foi ruim o bastante, mas ele está fazendo disso um hábito.
Mary estava vestindo as próprias roupas, desejando que as circunstâncias não fossem tão embaraçosas. Era difícil encarar Joey quando era tão óbvio que estivera com o pai dele na cama. Tia Ardit a teria renegado por esquecer-se das regras morais e do comportamento apropriado. Então olhou para Wolf enquanto ele calçava as botas, e seu coração pareceu se expandir até preencher o peito inteiro. Amava-o profundamente, e não havia nada mais moral do que o amor. Quanto ao comportamento apropriado, deu de ombros, mentalmente se despedindo do apropriado. Ninguém podia ter tudo, afinal. Joey havia colocado os livros em cima da mesa e estava preparando um bule de café quando eles entraram na cozinha. Ele olhou para cima e franziu o senho. Olhe, pai, essa situação está saindo de controle. Você está tomando todo o tempo das minhas aulas. Apenas o brilho nos olhos azuis impediu Wolf de ficar zangado. Após um momento, alisou os cabelos do filho. Filho, eu já disse isso antes, mas você chegou na hora errada. A aula de Joey foi ainda mais limitada porque eles tiveram de fazer um intervalo para comer. Estavam todos famintos. Então decidiram por sanduíches, os quais eram mais rápidos. Haviam acabado de comer quando o outro carro chegou. Meu Deus, essa casa está ficando popular, murmurou Mary quando se levantou para abrir a porta. Clay tirou o chapéu quando entrou. Parando à porta da cozinha, inalou profundamente. Esse cheiro é de café fresco? É sim. Wolf esticou-se para pegar a jarra enquanto Mary pegava uma xícara no armário. Clay se acomodou em uma das cadeiras e soltou um suspiro profundo, o qual se transformou em outro de apreciação quando inalou o aroma do café que Wolf lhe servia. Obrigado. Achei mesmo que encontraria vocês dois aqui. Alguma coisa nova surgiu? Perguntou Wolf. Nada, exceto algumas reclamações. Você deixou algumas pessoas um pouco nervosas. Fazendo o que exatamente? Mary quis saber. Estava apenas olhando por aí, replicou Wolf num tom casual que não a enganou e nem enganou Clay. Esqueça isso. Você não é um membro do comitê da vigilância. Eu estou te avisando pela última vez, Wolf. Pois eu não acho ter feito nada ilegal apenas andando por aí e olhando ao redor. Eu não interpelei nenhum oficial da lei, não questionei ninguém, nem destruí ou escondi nenhuma prova. Tudo o que eu fiz foi olhar. Os olhos de Wolf brilharam. Se você for esperto, vai me usar. Eu sou a melhor pista que você pode seguir, Clay. E se você for esperto, Wolf, vai passar o tempo cuidando do que é seu. Clay olhou para Mary e ela comprimiu os lábios. Que coisa! Será que lhe contaria? É o que estou fazendo. Talvez não tão bem quanto você pense. Mary me contou sobre um plano que está armando de usar a si mesma como isca para fisgar um sujeito. Wolf virou a cabeça e as sobrancelhas abaixaram sobre os olhos negros quando a encarou furioso. Só se for por cima do meu cadáver, disse ele, a expressão revelando mais determinação do que surpresa. Além do mais, eu e meu filho não estamos a deixando sozinha. Sim, eu sei disso. Soube que você e Joey a estão escoltando para ir e voltar da escola. Mas e nesse meio tempo? E a escola vai entrar em férias. Como que vai ser? Mary deu de ombros delicadamente. Eu não vou ser convencida a ficar invisível. Esta aqui é a minha casa. E me deixem lembrá-los que eu tenho mais de 21 anos. Vou aonde eu quero e quando eu quero. Que eles fizessem o que quisessem com aquilo. Não tinha vivido com tia Ardit por nada. Sua tia teria morrido apenas por uma questão de princípio antes de deixar um homem lhe dizer o que fazer. Wolf não havia tirado os olhos dela. Você vai fazer o que tem que ser feito. Se eu fosse você, sugeriu Clay, eu a levaria para a montanha e a manteria lá. Como eu disse, as aulas vão acabar em algumas semanas, e essa casa aqui é muito isolada. Ninguém precisa saber onde ela está. Seria mais seguro dessa maneira.
Furiosa, Mary tirou a xícara de café da mão de Clay e jogou o conteúdo na pia. Você não vai beber o meu café, seu fofoqueiro. Ele pareceu perplexo. Só estou tentando protegê-la. E eu só estou tentando protegê-lo, gritou ela. Proteger quem? Perguntou Wolf. Proteger você, caramba! E por que é que eu preciso de proteção? Porque a pessoa que está fazendo isso está tentando prejudicar você. Primeiro, tentando incriminá-lo pelos ataques. E segundo, tentando atacar pessoas que não odeiam você como ele. Wolf congelou. Quando Mary tinha tentado pensar numa teoria na noite anterior, ele e Clay não haviam acreditado simplesmente porque não fazia sentido que alguém que quisesse incriminar Wolf tentasse fazer alguém acreditar que ele atacaria Mary. Mas quando ela colocou a coisa do jeito que acabara de fazer, que os ataques eram um tipo de punição distorcida, começou a fazer um terrível sentido. Um estuprador tinha a mente distorcida, então sua lógica seria distorcida. Mary fora atacada por causa dele, porque se sentira tão atraído por ela que não fora capaz de controlar-se. Algum louco a atacara, assustando-a e humilhando-a, tentando estuprá-la. A luxúria dele despertara a atenção para Mary. A expressão de Wolf era fria e vazia quando olhou para Clay. Eu tive de comprar a ideia, disse Clay. É a única coisa que faz um pouco de sentido. Quando ela fez a amizade com você e ajudou Joey com a coisa da academia, as pessoas começaram a olhar para vocês de uma maneira diferente. Alguém pode não suportar isso. Mary torceu as mãos. Uma vez que a culpa é minha, o mínimo que eu posso fazer é... Não! Exclamou Wolf, levantando-se e virando a cadeira com um estrondo. Então baixou um tom de voz com visível esforço. Você vai conosco. Joey bateu a mão sobre a mesa. Já não era sem tempo. Ela se levantou e começou a tirar a mesa. Eu faço isso enquanto você arruma as malas. Mary comprimiu os lábios. Estava dividida entre querer a liberdade para colocar seu plano em ação e a tentação maravilhosa de viver com Wolf. Não era apropriado. Era um terrível exemplo para seus alunos. O povo da cidade se sentiria ultrajado. Por outro lado, amava-o muito e não tinha vergonha do relacionamento deles. Sentia-se embaraçada às vezes, porque não estava acostumada com tanta intimidade e não sabia lidar com isso. Mas envergonhada, jamais. Nunca vergonha. Também, por outro lado, se teimasse em permanecer ali, Wolf ficaria com ela, onde estariam muito mais visíveis e teriam mais probabilidade de abalar a sensibilidade das pessoas. Foi isso que a fez tomar a decisão. Não queria ainda mais animosidade direcionada a Wolf por sua causa. Isso podia ser todo necessário para o estuprador atacá-lo diretamente, ou perseguir Joey. Ele pousou as mãos em seu ombro e a pressionou de leve. Vá, faça suas malas, murmurou gentilmente, e ela foi. Depois que ela saiu da cozinha e subiu a escada, Clay olhou para Wolf com uma expressão perturbada. Ela acha que você e Joey estão em perigo, que o maníaco pode atirar em vocês, e o pior é que eu concordo com ela. Deixe esse canalha tentar, disse Wolf, com a voz monótona, não revelando nada. Ela está mais vulnerável que nós no caminho para a escola e para casa, e não acho que esse sujeito vai esperar pacientemente. Atacou em 2 dias seguidos, mas ficou assustado quando você quase o pegou. Vai levar algum tempo agora até que se acomode para fazer o próximo movimento. Enquanto isso, eu estarei procurando por ele. Clay não queria perguntar, mas a questão estava queimando sua língua. Você encontrou alguma pista hoje? Eliminei algumas pessoas da minha lista. E assustou algumas também, viu? Wolf deu de ombros. É melhor que as pessoas se acostumem a me ver andando por aí. Se não gostam disso, paciência. Também ouvi dizer que você fez os meninos escoltarem as garotas depois da escola.
Os pais delas ficaram aliviados e agradecidos. Eles mesmos deveriam ter cuidado disso. É uma cidade muito tranquila, Wolf. Eles não estão acostumados com coisas assim. Isso não é desculpa para serem estúpidos. E não teria sido estupidez cuidar da segurança das filhas deles. Se ele fosse tão descuidado no exército, teria sido morto. Clay murmurou. Ainda quero enfatizar o meu ponto. Concordo com Mary que você e Joey sejam os alvos principais. Você pode ser bom, mas ninguém é melhor que uma bala. E o mesmo vale para Joey. Você não tem apenas que cuidar da Mary. Precisa cuidar de vocês dois também. Eu gostaria que você a impedisse de terminar o ano na escola, de modo a ficarem os três na sua montanha até pegarmos esse sujeito. Era contra os princípios de Wolf esconder-se de quem quer que fosse. E isso estava no olhar que lançou a Clay. Fora treinado para caçar e, mais que isso, estava em sua natureza e nos genes dos seus antepassados Comanche e dos guerreiros que deviam ter se misturado em seu sangue na formação do seu caráter. Manteremos Mary segura. Foi tudo o que ele disse, e Clay soube que fracassara em convencer Wolf a ficar fora daquilo. Joey estava apoiado contra os armários escutando. O povo da cidade vai enlouquecer se descobrir que Mary está conosco, disse ele. Sim, é verdade. Clay se levantou e colocou o chapéu na cabeça. Deixe-os enlouquecer, respondeu Wolf secamente. Tinha dado a Mary a chance de jogar seguro, mas ela não aceitara. Ela era sua agora, meu Deus. Que o povo tivesse um ataque. Clay caminhou até a porta. Se alguém me perguntar, direi que arranjei um lugar para ela morar em segurança até que isso acabe. Não acho que é da conta de ninguém que lugar seja este. Você não acha? Embora, claro, conhecendo Mary, ela provavelmente dirá a todos como fez no sábado na loja de Hist. Wolf arregalou os olhos. O que ela fez? Eu não soube de nada. Imaginei que você não soubesse, depois de tudo o que aconteceu naquela tarde. Parece que ela discutiu com Dot Lancaster e também com a Sra. Carr. E só faltou deixar claro que era toda sua. Clay deu um pequeno sorriso. Assim que Clay partiu, Wolf e Joey se entreolharam. A situação pode ficar interessante por aqui. Pode mesmo, concordou Joey. Fique de olho aberto, filho. Se Mary e Armstrong estão certos, é de nós que o bastardo está realmente atrás. Não vá a lugar algum sem o seu rifle e mantenha-se sempre alerta. Joey assentiu. Wolf não tinha medo de uma luta corporal, nem mesmo se o outro homem estivesse armado com uma faca, porque havia ensinado a Joey lutar do jeito que aprendera no exército. Não karatê, kung fu, taekwondo ou mesmo judô, mas uma mistura de muitas artes marciais, incluindo a velha briga de rua. O objetivo de uma luta não era justiça, e sim vencer, de qualquer maneira possível, com qualquer arma na mão. Era isso que o mantivera vivo na prisão e relativamente intocável. Todavia, um rifle era outra história. Eles tinham de redobrar os cuidados. Mary retornou e colocou 2 malas no chão. Preciso empacotar meus livros também. E alguém precisa pegar Woodrow e seus filhotes. Capítulo 10. Mary tentou dizer a si mesma que não podia dormir porque estava numa cama estranha, porque estava muito excitada, porque estava muito preocupada, porque... As desculpas acabaram e não pôde pensar em mais nada. Embora se sentisse prazerosamente cansada do ato de amor com Wolf, estava com muita dificuldade para pegar no sono. E finalmente entendeu o porquê. Virando-se nos braços dele, tocou-lhe o maxilar, adorando a sensação do leve roçar da barba sob seus dedos. — Você está acordado? Sussurrou. Eu não estava, disse ele com a voz sonolenta. Mas agora estou. Mary se desculpou e ficou deitada imóvel. Após um momento, ele removeu-lhe os cabelos do rosto. Você não consegue dormir? Não. Eu me sinto estranha, acho. Estranha de que maneira? Sua esposa,
a mãe do Joey. Eu estava pensando nela nesta cama. Wolf apertou nos braços. Ela nunca esteve nessa cama. Eu sei, mas Joey está no outro quarto e pensei como deve ter sido para ele quando era pequeno antes dela morrer. Nós passávamos a maior parte do tempo separados, e ela morreu quando Joey tinha 2 anos. Isso foi quando eu saí do exército. Conte-me mais sobre isso, pediu ela num sussurro. Precisava saber mais sobre o homem que amava. Você devia ser muito jovem. Eu tinha 16 anos quando me alistei. Embora soubesse que provavelmente teria de fazer um treinamento no Vietnã, era minha única saída. Meus pais estavam mortos e meu avô, o pai da minha mãe, nunca realmente me aceitou porque eu era apenas meio branco. Tudo o que eu sabia era que tinha de me virar por mim mesmo. No exército foi quase tão ruim quanto na cadeia, e prisão de um modo diferente. Não havia nada para fazer, nada pelo que esperar. Conheci Billy quando eu tinha 18 anos. Suponho que tenha se casado comigo porque sabia que eu nunca voltaria para a cidade pequena. Ela era ambiciosa e queria mais. Queria luzes brilhantes e vida na cidade grande. Talvez pensasse que um soldado fosse lhe proporcionar isso, ao ser transferido de base para base, festejando quando estava fora de serviço. Mas ela não me rejeitou pelo fato de eu ser um mestiço, e decidimos nos casar. 1 mês depois eu estava na Força Especial do Exército. Joey nasceu quando eu tinha 19 anos. Eu estava em casa e pude vê-lo nascer. Meu Deus, eu fiquei muito feliz. Ele estava gritando, então eles o colocaram nas minhas mãos. Aquilo foi como levar um golpe no meu coração, sabe? Eu o amei tanto que teria morrido por ele. Wolf ficou silencioso por um momento, pensando. Então soltou uma risada baixa. Lá estava eu, com um filho recém-nascido, uma esposa que não achava que tinha feito um bom negócio e o meu alistamento quase no final. Eu não tinha perspectivas de um emprego e nenhum meio de sustentar meu filho. Então pedi baixa no exército e as coisas ficaram tão ruins entre mim e Billy que me alistei novamente. Ela morreu um pouco antes da minha 3ª viagem acabar. Deixei o exército e então voltei para casa com o propósito de cuidar do Joey. E o que foi que você fez? Trabalhei em fazendas, em rodeios. Era tudo o que eu sabia fazer. Exceto pelo tempo que passei a serviço do exército, não me lembro de ter deixado de trabalhar com cavalos. Era louco por cavalos na infância e suponho que ainda seja. Joey e eu mudamos diversas vezes até que chegou a hora de ele começar a estudar. Então nos estabelecemos em Ruth. O resto da história você já conhece. Mary ficou deitada e quieta, aconchegada nos braços protetores, pensando na vida de Wolf, que não fora fácil. Mas essa vida o transformara no homem que era agora. Um homem de força e determinação de ferro. Enfrentar a guerra e o inferno e saíra mais forte do que antes. O pensamento de que alguém queria feri-lo a deixou tão furiosa que mal podia se conter. De alguma maneira tinha de achar um meio de protegê-lo. Ele a escoltou para a escola na manhã seguinte e mais uma vez Mary teve ciência de como todos o olhavam. Mas não era medo ou ódio que via nos olhos dos adolescentes. Eles o olhavam com intensa curiosidade, até mesmo com admiração. Após anos de contos, ele era uma figura maior que a vida para os adolescentes, alguém invencível. Os pais deles haviam convivido com Wolf. Os garotos o tinham visto trabalhar e sua habilidade com cavalos apenas aumentava as histórias sobre ele. Diziam que ele podia sussurrar com um cavalo e que até mesmo o mais selvagem animal responderia ao tom de sua voz. Agora ele estava caçando o estuprador. A história estava na boca da cidade inteira. Dot nem mesmo falou com Mary naquele dia, desviando o caminho toda vez que a via aproximar-se, e até mesmo almoçou sozinha. Sharon suspirou e deu de ombros. Não ligue para ela. Dot sempre teve uma atitude estranha em relação aos Mackenzie. Mary deu de ombros também. Não parecia haver nenhum jeito de se aproximar de Dot.
Joey foi para a cidade aquela tarde a fim de acompanhar Mary até em casa. Enquanto andavam para os seus respectivos veículos, ela lhe disse: preciso parar na loja de Hist para comprar algumas coisas. Está certo, estarei atrás de você. Ele estava em seus calcanhares quando ela entrou na loja e todos se viraram para olhá-los. Joey deu-lhes um sorriso que podia ter vindo diretamente do seu pai e diversas pessoas desviaram o olhar. Suspirando, Mary levou seu guarda-costas de 1,90 m pelo corredor da loja. Joey parou por um momento quando seus olhos encontraram os de Pen Hist. Ela estava parada como se estivesse enraizada olhando-o. Ele tocou o chapéu num cumprimento, seguindo Mary. Um momento depois, sentiu um leve toque em seu braço e se virou para ver Pam parada atrás dele. Eu posso falar com você? É importante, por favor. Mary tinha se movido. Joey mudou a posição para que pudesse mantê-la à vista e falou: E então, pode dizer. Pen respirou profundamente. Pensei que talvez você pudesse ir ao baile de sábado comigo à noite. Terminou ela apressada. Joey franziu o senho. O quê? Eu perguntei se você pode ir ao baile comigo sábado à noite. Ele pôs o chapéu para trás e deu um assobio baixo. Você sabe que está procurando o problema, não sabe? Seu pai pode trancá-la no porão por 1 ano. Nós não temos um porão. Ela lhe dirigiu um pequeno sorriso, o qual provocou uma reação imediata nos hormônios tumultuados do garoto de 16 anos. E eu não me importo de qualquer forma. Ele está completamente equivocado sobre você e o seu pai. Me sinto terrível pelo modo como agi antes. Eu gosto de você, Joey, e quero sair com você. Ele foi cínico bastante para dizer: Ah, sim. Muita gente começou a gostar de mim depois que descobriram que tenho uma oportunidade de ingressar na Academia da Força Aérea. Engraçado, né? Como são as coisas, não acha? Manchas vermelhas apareceram nas faces dela. Não é por isso que estou te convidando para sair. Tem certeza? Parece que eu não era bom o bastante para ser visto em público com você antes. Você não queria que as pessoas dissessem que Pen Hist estava saindo com um mestiço? É diferente quando dizem que você está saindo com um candidato à Academia da Força Aérea? Isso não é verdade. Pen estava realmente zangada agora e aumentou o tom de voz. Diversas pessoas olharam na direção deles. É assim que me parece. Bem, você está errado. Está tão errado quanto o meu pai. O Sr. Hist, alertado pelo tom de voz alto da filha, caminhou pelo corredor na direção deles. O que está acontecendo aqui? Pen, este menino está te perturbando? Joey notou que ele ia dizendo mestiço quando substituiu por menino e arqueou as sobrancelhas para Pen. Ela corou ainda mais e se virou para encarar o pai. Não, ele não está me perturbando, pai. Ah, espere, sim, ele está. Está me perturbando porque eu o convidei para sair e ele recusou. Todos na loja a ouviram. Joey suspirou. A coisa pegaria fogo agora. Ralph Hist tornou-se quase roxo de tão vermelho e cambaleou como se tivesse levado um golpe no estômago. O que foi que você disse? Perguntou, evidentemente não podendo acreditar em seus ouvidos. Pen não recuou, mesmo que seu pai parecesse sofrer um ataque apoplético. Eu disse que ele se recusou a sair comigo, pai. Eu o convidei para ir ao baile de sábado comigo. Os olhos do Sr. Hist pareciam prestes a saltar das órbitas. Vá para casa, Pen. Falaremos sobre isso mais tarde. Eu não quero falar sobre isso mais tarde. Quero falar sobre isso agora. Eu disse vá para casa, gritou o pai, e então voltou o olhar enfurecido para Joey. E você? Você fique longe da minha filha, seu... Ele está se mantendo longe de mim, gritou Pen. É o contrário, não vê? Eu é que não fico longe dele. Essa não é a primeira vez que eu convido ele para sair, pai. Você e todos nessa cidade estão errados pelo modo como tratam os Mackenzie.
E eu estou cansada disso. A senhorita Potter é a única de nós que tem a coragem de falar o que pensa que é certo. Isso é tudo culpa daquela professorinha bancando a boa samaritana, aquela... Pare agora mesmo. Joey falou pela primeira vez, mas havia alguma coisa no seu tom frio, nos olhos azuis, que deteve o homem. Joey tinha apenas 16 anos, mas era alto e musculoso, e a súbita postura alerta do corpo forte fez o outro homem parar. Pen aproveitou a brecha. Ela era alegre e bem-humorada, mas tão teimosa quanto o pai. Não fale da senhorita Potter, avisou ela. Ela é a melhor professora que já tivemos aqui em Ruff, e se você fizer alguma coisa para se livrar dela, juro que abandono a escola. Você não fará uma coisa dessas, menina? Ai, eu juro que farei. Eu amo você, papai, mas você está errado. Todos nós conversamos sobre isso na escola hoje, sobre como as professoras vêm tratando Joey ao longo de todos esses anos e quão errado estamos, porque ele é, obviamente, o mais inteligente de todos os alunos. E falamos sobre como Wolf Mackenzie foi quem se certificou de que as garotas chegassem em casa bem ontem. Ninguém mais pensou nisso, só ele. Ou você não se importa? É claro que ele se importa, murmurou Mary, que tinha se aproximado sem que ninguém, exceto Joey, percebesse. Apenas Wolf, com sua experiência militar, sabia o que fazer. Ela inventou aquilo, mas soou bem. Então, pôs a mão no braço do Sr. Hist. Por que não vai cuidar dos seus clientes e deixa que eles discutam o assunto? Sabe como são os adolescentes? De alguma maneira, Ralph Hist encontrou-se na frente da loja de novo antes que se desse conta. Parou e olhou para Mary. Não quero a minha filha namorando um mestiço, ele disse com firmeza. Ela está mais segura com esse mestiço do que com qualquer outro garoto dessas redondezas, replicou Mary. Para começar, Joey é firme como uma rocha. Não bebe e não corre quando dirige. Além disso, não tem intenção de se envolver com nenhuma garota daqui. Ele vai partir e você sabe disso. Não quero minha filha saindo com um indígena. Está dizendo então que caráter não significa nada? Que prefere Pen saindo com um branco bêbado que pudesse matá-la num acidente de carro a um indígena sóbrio que a protegeria com a própria vida? Ele pareceu tenso e esfregou a cabeça com agitação. Não, claro que não, que coisa! Não foi isso que eu quis dizer. Mary suspirou. O senhor se orienta pela maneira como as pessoas agem, não é verdade, Sr. Hist? Votou de acordo com as propostas dos candidatos em assuntos do passado, não é? É claro que sim. Ele parecia desconfortável. E, incentivou ela. Muito bem, muito bem. Apenas algumas coisas são difíceis de esquecer, sabe? Não as coisas que Joey fez, mas apenas coisas. E aquele pai dele é... Ele é tão orgulhoso quanto você, interrompeu ela. Tudo o que Wolf sempre quis foi um lugar para criar o seu filho sem mãe. Mary estava indo tão longe agora que esperava ouvir violinos ao fundo a qualquer momento. Mas era hora daquelas pessoas entenderem alguma coisa sobre Wolf. Talvez ele fosse mais controlado do que civilizado, mas o controle dele era muito bom e eles nunca saberiam a diferença. Decidindo dar ao homem algum espaço para respirar, ela disse: Por que você não conversa sobre isso com sua esposa? Ele pareceu aliviado com a sugestão. Eu farei isso. Joey estava vindo pelo corredor. Pen, que havia se virado de costas, estava arrumando uma prateleira, num óbvio esforço de agir de modo casual. Mary pagou pelos itens que escolhera e Joey pegou o pacote de cima do balcão. Silenciosamente saíram juntos da loja. E então? Perguntou Mary assim que estavam do lado de fora. E então o quê? Você vai levá-la ao baile ou não? Parece que sim.
Ela não vai aceitar um não como resposta, exatamente como alguém que eu conheço. Ela lhe lançou um olhar sério e não respondeu à provocação. Então, quando ele abriu-lhe a porta do carro, um pensamento lhe veio à cabeça e Mary olhou horrorizada. Ah, não! Disse suavemente. Joey, aquele homem está atacando mulheres que são amigas suas e de Wolf. Ah, não! Droga! Praguejou ele. Então pensou por um instante e meneou a cabeça. Amanhã mesmo direi a ela que não poderei ir. Isso não vai adiantar nada. Quantas pessoas a ouviram dentro da loja hoje? O fato de ela gostar de você já está claro para a cidade inteira, independente de levá-la ou não ao baile. Ele não respondeu. Apenas fechou a porta depois que ela entrou no carro. O semblante estava sofrido demais para sua idade. Joey se sentia arrasado, sim, mas uma ideia começava a se formar. Cuidaria de Pen e avisaria para ela ficar alerta, mas talvez isso atraísse o estuprador. Usaria o plano de Mary, mas com uma isca diferente, ele próprio. Iria se certificar de que Pen estivesse segura, mas ficaria vulnerável algumas vezes quando estivesse sozinho. Talvez quando o sujeito percebesse que não poderia atacar uma mulher indefesa, ficaria tão frustrado que seguiria seus verdadeiros alvos. Joey estava ciente do risco que estava correndo, mas, a menos que seu pai pudesse encontrar a pista que buscava, não via outra opção. Continua.